finais. Abre tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versos 1 a 6, para nós meditarmos nas Escrituras hoje. Nós retomamos a semana passada uma série de sermões que são os encontros de Jesus. Nós já havíamos pregado 20 desses encontros em ordem em que esses encontros aconteceram. Alguns não são 100% em ordem, mas em tese na ordem que eles aconteceram no Evangelho. A semana passada, em específico, nós demos um salto lá na frente, falando do encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Também já falei para os irmãos que o que inspirou foi a pergunta do Lennon na segunda-feira sobre aquele texto. Eu falei, senhor, vamos voltar a estudar. Mas agora nós voltamos à ordem. Esse é o 22º sermão sobre os encontros de Jesus. Então você sabe que o próximo vai ser o encontro que vier subsequente a esse daqui. Marcos 3, dos versos 1 a 6, o encontro de Jesus com o homem da mão ressequida. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o problema da espiritualidade vazia. Diz assim o texto das Escrituras, Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versos 1 a 6, vai ser projetado para que você possa acompanhar também. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem aqui para o meio. Então lhe perguntou, lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Amado Deus, nós mais uma vez te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio nessa noite, pelo privilégio de podermos cantar ao Senhor, consagrar a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, celebrar essa comunhão santa contigo e com o Teu povo. E agora, Deus, nós estamos diante de um dos atos mais importantes desse culto, que é quando nós lemos a Tua palavra, Senhor, e buscamos conhecer a Tua vontade revelada nas Escrituras. O que nós queremos lhe pedir é que o Senhor abra as nossas mentes e o nosso coração, para que nós, Deus, não apenas entendamos a verdade revelada, mas que nós nos guiemos por ela. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos ouvidos atentos, dá-nos coração aberto, Senhor. Dá-nos inteligência suficiente para que, de fato, a Tua palavra impacte a nossa vida nessa noite. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Antes de nós falarmos sobre o problema da espiritualidade vazia em si, que nós encontramos nesse texto, eu gostaria de propor para vocês algumas perguntas, para que a gente pensasse um pouquinho sobre a nossa própria espiritualidade. Porque, às vezes, nós ouvimos sermões, ou preparamos sermões, ou pregamos sermões, onde nós temos o costume de colocar as coisas ou no plural, numa coletividade que não pode ser aferida, ou sempre para o outro, né? Então, nós precisamos amar mais. Nós é muita gente. Quem de nós aqui precisa amar mais? Às vezes, quando nós, num momento coletivo de culto, apresentamos questões no nível mais plural, nós temos a tendência de não nos comprometermos com aquelas questões. É como se a gente estivesse perguntando para o outro, ou como se a igreja fosse o prédio aqui. Então, eu queria fazer algumas perguntas mais diretas. Eu me incluo em cada uma delas, mas eu gostaria de me dirigir a você. A quantas tem andado a sua espiritualidade? A sua vida? Lembra que eu estou perguntando para mim também. Já perguntei em casa e estou reperguntando. O quanto a sua vida devocional, o que nós entendemos por vida devocional? Leitura da palavra, meditação na palavra, oração, submissão à vontade de Deus. O quanto esses exercícios espirituais têm influenciado a sua vida na prática, no dia a dia. O que você tem aprendido das Escrituras que tem mudado a sua maneira de agir diariamente?
Você já conseguiu mensurar em algum momento, ou perceber, se com o passar dos anos que você tem de igreja, e muitos de nós aqui tem tempo de igreja, que dá para a gente formar, reformar, mestrar, doutorar, pós-doutorar, dá para fazer tudo isso nesse tempo que a gente tem de igreja. Você já conseguiu mensurar se que com todo esse tempo que você tem de igreja, você tem aprendido a amar mais as pessoas? Você consegue mensurar se antes do advento do seu encontro com Cristo Jesus, antes do advento do encontro com a palavra, leitura das Escrituras, você amava menos as pessoas do que você ama hoje, ou está igual, mais ou menos, ou deu uma piorada? Às vezes piora também. O quanto você tem julgado menos as pessoas. E quando eu falo em julgar, irmãos, não é aquela história do tal do mimimi moderno, ninguém pode me julgar, não é isso. Quando eu falo em julgar, é de fato preocupar-se com as pessoas a ponto de perguntar o porquê que elas fazem o que elas estão fazendo. Depois você vai perceber se foram movidos por pensamentos e ações pecaminosas ou não. Mas antes de ouvi-las, a pessoa passou por mim e não me cumprimentou, logo ela não gosta de mim. O nome disso é o quê? Julgamento. A Bíblia chamaria isso de juízo temerário. Você não perguntou para aquela pessoa se ela não te viu, se ela estava com pressa, se o Uber já estava ali na porta, e se ela perdesse o Uber, ela ia receber lá uns pontinhos menos lá, depois ela ia ter dificuldade de pegar outro Uber. Você não perguntou para aquela pessoa se ela estava com alguma dor, se ela tinha alguma urgência. Você simplesmente olhou e, baseado nas suas percepções internas, você diz: ela não gosta de mim, está vendo? Esses crentes são tudo um bando de hipócritas. Daquela pessoa você já joga para a igreja toda. O problema é a igreja. O quanto tem diminuído isso na sua vida através da sua prática devocional? Outra questão. Fruto da sua espiritualidade, leitura, meditação, das suas orações. O quanto você tem servido mais na igreja? O quanto você tem se disponibilizado a servir mais na igreja, aos irmãos? O quanto isso fez você se preocupar se tem algum irmão que mora longe e você passa de carro perto da casa dele, ou até longe da casa dele, mas Deus te deu a graça de ter um carro, você pode dar uma carona para esse irmão? O quanto fez com que você se preocupasse se tem algum irmão passando alguma necessidade? Água, luz, aluguel, saúde. O quanto você tem servido melhor? A igreja é um lugar maravilhoso para a gente colocar dons e talentos a serviço de Deus. Falei aqui das mídias sociais, irmão, nós estamos descobrindo dom e talento que eu nem imaginava que tinha. E o povo está pondo para ferver. O quanto você tem buscado colocar os seus dons, os seus talentos, as suas capacitações? Por que essas perguntas? Porque, irmãos, quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos falando de conhecimento, nós não somos gnósticos. Nós não temos a ideia de libertação espiritual pelo conhecimento. Nós não somos meramente contemplativos. Quando nós falamos de espiritualidade, a gente precisa entender que espiritualidade é algo essencialmente prático. Nós precisamos entender que nós somos tão espirituais quanto nós agimos de acordo com a espiritualidade que nós falamos ter. Nós somos tão santos como nós vivemos na santidade em que nós imaginamos ter. E por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque Jesus está lidando com uma questão aqui, exatamente que lida com espiritualidade. Jesus entra numa sinagoga para adorar a Deus, onde tem um grande número de religiosos, e aqui a palavra religiosa não tem uma conotação pejorativa. Nessa perspectiva, nós aqui somos tão religiosos quanto aqueles homens estavam lá. Viemos à casa de Deus para adorar a Deus, cantarmos canções ao Senhor, lermos as Escrituras, orarmos ao Senhor, ouvimos o ensino das Escrituras. Jesus estava lidando com uma situação de espiritualidade, onde Jesus chama aqueles homens à prática. Só para a gente situar um pouquinho, o propósito do Evangelho de Marcos, aqui nessa sessão que nós lemos em específico, é literalmente mostrar
o conflito que as autoridades judaicas estavam tendo com Cristo Jesus exatamente por questões de espiritualidade. Jesus estava crescendo em popularidade, muitas pessoas estavam andando ao redor dele, ouvindo a sua mensagem do Evangelho, e muitas vezes essa mensagem do Evangelho era um contraponto ao estilo de espiritualidade ritualística que os judeus tinham, que de fato eles iam aos cultos. Onde você encontrar um bom judeu no sábado? Sinagoga. Você não ia, inclusive, encontrar ele muito longe de casa, porque eles haviam colocado regras até de número de passos, que eles não podiam ultrapassar aquele número de passos. Você não ia encontrar um bom judeu fazendo qualquer tipo de trabalho, e ele usaria para você o argumento de que hoje é o dia do Senhor. Eu trabalhei durante 6 dias, e esse 7º dia eu consagro ao Senhor. Irmãos, tudo ok. O problema é que a mensagem do Evangelho estava confrontando esses homens, mostrando que a sua espiritualidade era meramente ritualística, e isso era em desfavor deles. A mensagem do Evangelho de Cristo, pela sua própria natureza, estava mostrando as falhas do sistema ritualístico de crenças daqueles homens, porque de fato eles eram zelosos na observância da lei, mas eles falhavam muito na prática da lei e na interpretação do espírito da lei. Consequentemente, aqui e em outros 5 incidentes anteriores registrados aqui no Evangelho de Marcos, os fariseus aparecem murmurando contra Jesus, levantando questões contra Jesus, objeções e alguns querendo até matá-lo. E por quê? Porque Jesus simplesmente estava mostrando que não valia apenas só a obediência à lei e ao sistema religioso ritualístico que eles estavam preocupados em manter. Jesus estava quebrando aquelas formalidades duras e rígidas que os impediam de amar, por exemplo. Quantos de nós não lembramos da parábola do bom samaritano? Em que judeus, homens zelosos, chegam para Jesus e falam para ele: olha, quem é o próximo a quem devemos amar? Jesus poderia dizer simplesmente: o próximo é aquele ali, aquele outro. O próximo é o helenista, o próximo é o gentil, não é apenas o judeu. Mas Jesus vai exatamente quebrando-lhes as perspectivas de rito. Primeiro, Jesus usa como exemplo um homem que é de Samaria. Eles odiavam os samaritanos. Eles consideravam que os samaritanos eram impuros. Assim como a gente faz com alguns irmãos de outras igrejas, que a gente fala: não, mas aquela igreja lá, na boa é a nossa. A gente é meio... Olha só, Jesus quebrando os nossos padrões de espiritualidade. E Jesus usa um exemplo: tinha um homem lá caído no chão que apanhou aquele samaritano, que é aquela pessoa que você achava que era menos pura na sua teologia, na sua ritualística, na sua forma de apresentar culto. Ele foi lá e relou naquele homem, que não podia estar morto. Relar em homem morto era pecado. Ele pegou o homem, levou no estalagem, pagou as suas contas, depois voltou para ver. Jesus estava mostrando para eles que aquele rito duro e frio estava os afastando daquilo que era mais importante: o amor às pessoas. Daí nós vemos Jesus entrando nessa sinagoga num sábado, provavelmente na cidade de Cafarnaum, e sugerindo aos fariseus exatamente o que eles mais detestavam: quebrar a sua ritualidade fria, quebrar as regras do sábado. Regras essas que tinham sido impostas pelos anciãos à lei de Moisés. De forma deliberada, Jesus estava violando, aqui nesse texto, se você for ver os capítulos anteriores, 1 e o 2, já pela 3ª vez, a tradição judaica do sábado, operando milagres dentro de uma sinagoga. E nesse evento, o que eu quero que nós entendamos é exatamente quais são os problemas desse tipo de espiritualidade ritualística, vazia. Quais são os problemas desse tipo de conhecimento de Deus, que a gente fala: não, Deus é bom, Deus existe, mas não nos move a nada, não nos leva a nenhum tipo de transformação. Em primeiro lugar, irmãos, a espiritualidade vazia é aquele tipo de espiritualidade que coloca os ritos acima do amor verdadeiro. Se em qualquer instante da nossa vida, eu e você estivemos considerando mais os ritos, o ir ao culto, o dar dízimos, ofertas, o estar presente aqui, o cantar, o levantar as mãos,
Se por algum momento nós nos preocuparmos mais se a nossa Bíblia está bem limpinha, bem arrumadinha, do que com o conteúdo dela aplicado ao coração, nós podemos estar incorrendo nos mesmos erros. Porque uma espiritualidade vazia tem essa tendência de dizer: eu cumpri a minha parte, você que se vire com a sua. Eu estou vindo no meu culto a Deus, por que você não veio? Eu dei os meus dízimos e as minhas ofertas, por que você não fez? Eu ajudei na igreja, varri um pedaço lá para o diácono, por que você não fez? O texto nos mostra Jesus dentro da sinagoga, e aqui é interessante porque quando diz ali, de novo Jesus entrou na sinagoga, já nos mostra que Jesus também tinha esse costume. Então o problema não era ir ao culto, o problema não era frequentar a sinagoga, o problema não era ler os livros da lei, os rolos das escrituras. De novo Jesus entrou na sinagoga, Jesus tinha esse costume. E no meio das pessoas que ali estavam, encontrava-se um homem com a mão ressequida, mirrada. Outra coisa que é muito interessante aqui no texto, porque a ideia que nos dá o texto, é que esse homem estava lá também constantemente. Era um homem que visitava essa sinagoga constantemente. E a ideia, pela própria construção do texto, é que, embora esse homem também visitasse essa sinagoga constantemente, ninguém olhou para a necessidade daquele homem. Às vezes acontece assim aqui na igreja. Gente que entra, que sai, você cumprimenta na porta, Deus abençoe, vamos lá. Aquela até pergunta que eu falo que é uma pergunta que nos responsabiliza muito, mais do que a gente imagina, quando você pergunta, como você está? Mas na verdade você não quer saber como a pessoa está. Se ela falar, senta aqui, então eu vou contar para você como é que eu estou. Mas não era isso que eu queria dizer. Não era bem, eu não estava muito afim de ouvir os seus problemas. Mas você estava ali naquele lugar. E a pessoa também estava ali naquele lugar. Jesus entra de novo na sinagoga. E é interessante porque todos estavam observando como Jesus agiria. Diga de passagem, observando não para o bem. A ideia ali não era de atenção a Jesus. Olha, o Salvador vai falar, a gente precisa prestar atenção naquilo que ele vai falar. Versículo 2 diz assim: estavam observando Jesus só para ver se ele iria curar aquele homem. Detalhe, irmão, pare e pense comigo. A gente saiu da casa, veio no culto, domingo à noite, cantamos, e a gente olha alguém com algum problema sério aqui no nosso meio, alguma enfermidade, e a gente tem uma certeza absoluta de que o Senhor vai se mover no domingo à noite, e vai fazer um milagre. Qual seria a expectativa do nosso coração? A gente ia ficar naquele, é agora? Aqueles homens não. Eles tinham certeza que Jesus ia curar, mas vamos ver se ele vai curar mesmo, que a gente vai condenar ele. O milagre ali não era para glorificar a Deus, na perspectiva daqueles homens. Jesus sim, mas para criticá-lo. Os críticos do Senhor estavam observando persistente e rigorosamente. O verbo aqui indica a posição maliciosa de esperar para poder apanhar uma pessoa numa armadilha. É mais ou menos como se eles tivessem montado uma arapuca. Não sei quantos daqui são mais antigos, né? Igual eu, poucos mais antigos, igual eu, mas que já fizeram arapuca para pegar passarinho. Já fez isso? Né? Hoje as arapuca é tudo moderno. Esses dias eu vi uns na internet vendendo arapuca com iPhone. Arapuca digital, gente. Há uns tempos atrás nós víamos umas crianças correndo atrás de pegar Pokémon com celular. A gente pegava era passarinho mesmo, com arapuca, feito de bambu ou de galinha, e montava aquela arapuca e colocava o gravetinho. E colocava lá um milho, uma ração, alguma coisa que chamasse a atenção daquele bicho. E corria para trás de uma moita, de uma pedra, de uma árvore. E aí se o passarinho ia vir ou não, era outro problema, porque a gente ficava ali 1 hora, 2 horas brincando. Às vezes o passarinho entrava, comia, saía, a gente estava ali brincando. Já armei arapucas com os amigos, quando a gente foi olhar arapuca, não tinha um grão de milho, os passarinhos tinham comido tudo, estava limpo o chão, e a gente tinha brincado. Mas a ideia é que chamasse a atenção para pegar aquele passarinho, para enjaular. Essa é a ideia do texto. Quando diz que aqueles homens observavam Jesus, é como se eles estivessem prontos a armar uma arapuca para pregar o Salvador, porque sabiam que o Salvador ia curar. É mais ou menos assim, a gente sabe que eles vão gostar de curar o povo. Ele está aqui, vamos só esperar o momento dele, para a gente, vá pular em cima dele. Falou, está vendo? Você quebra as nossas leis. Isso é uma espiritualidade vazia. Só para a gente entender o porquê daqui, a prática da medicina,
ela era proibida pela tradição rabínica no sábado. Se você ficasse doente no sábado, irmão, negócio de hospital 24 horas não podia ter. Ela era proibida, a não ser que a pessoa estivesse às portas da morte. E ali não era o caso de morte. Ele julgava que o problema daquele homem era um problema menos importante. Não precisava de curar no sábado, segundo as regras do fariseu. O que Jesus estava fazendo não era um ato de misericórdia, era um ato de confronto, de provocação deliberada. Muito mais do que um ato de amor para com aquele homem. Consequentemente, se Cristo curasse o homem, os judeus estariam prontos para o acusar de violar no sábado. Por quê? Curar é trabalhar, e no dia do Senhor, nós não podemos trabalhar. É interessante que parece que Jesus se antecipa à crítica daqueles homens, rejeitando o ensino deles a respeito do sábado, conforme ele já tinha caminhado desde o capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta, a partir do versículo 25 até o versículo 28, quando Jesus vem falando sobre o senhorio do sábado, em especificamente o último versículo, final do versículo 27, versículo 28, do capítulo 2, Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Vocês inverteram a coisa. Mas Jesus se antecipa a eles e faz uma pergunta incômoda. Eu acredito que muito mais incômoda do que as que eu fiz no início do texto aqui, no início do nosso sermão. Jesus vira para aquela plateia de pessoas que estavam ávidos a pegá-lo por amar, por quebrar as regras do sábado, que estavam ávidos para acusá-lo. E pergunta assim: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou deixar morrer? Atender às necessidades daquele homem. E eles não responderam, tá? Você vai ver ali que eles ficaram quietos. Imagina vocês aqui o aperto que Jesus colocou aqueles homens. Que o homem estava ali, a mão ressequida, no meio deles. Eles ávidos por querer pegar Jesus, por quebrar a lei. Jesus quer demonstrar um ato de misericórdia e pergunta: vem cá, ó, tem um irmão aqui de vocês aqui que está com um problema aqui. O que a gente deve fazer? A gente cura ele ou deixa ele doente? Se eles falassem, cura ele, estavam quebrando o sábado. Se eles falassem, deixa ele doente, estavam fazendo mal no sábado. Jesus faz a pergunta certa na hora certa. Atender a necessidade daquele homem seria fazer o bem, e deixar de atender a necessidade daquele homem seria fazer o mal. No versículo 4, quando Jesus pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou me deixar morrer? Eles ficaram quietos, eles ficaram calados. A ideia de silêncio aqui não é por falta de conhecimento de resposta. Não é aquelas perguntas difíceis que às vezes o professor já passou por prova oral, irmão. Prova oral, eu falo que é uma das maiores crueldades do universo. O professor chama você no meio de uma sala de aula cheia de amigos que estão ávidos como os fariseus para pegar você no erro. Aqui na frente, hoje não tem mais esse tipo de crueldade, né? No meu tempo a gente levantava, ia lá na frente, do lado da carteira do professor, e virava para a sala. Parece que tinha requintes de crueldade no negócio. O professor fica aqui: pastor. E fazia aquelas perguntas mais difíceis do mundo, mas você já tinha estudado, ela já tinha passado tudo aquilo lá. Mas aquilo, qual era o problema que nós tínhamos com aquilo? É que aquilo expunha que nós não havíamos prestado atenção na mensagem. A ideia, quando falou que eles estavam em silêncio, não é que eles não tinham prestado atenção. Eles sabiam a resposta. Mas eles se negaram a responder, porque a resposta lhes seria prejudicial. Olha, se a gente fala que é para fazer o bem, o homem quebra o sábado e vai dizer que a gente ajudou a quebrar o sábado. Se a gente fala que não é para curar, ele vai acusar a gente de fazer o mal, porque a gente sabia fazer o bem e não fez. Obviamente, fazer o mal não era permitido pela lei, e fazer o bem, que seria curar aquele homem, era aquilo que deveria ser feito, não importava se o dia fosse de sábado. Mais do que isso, o Senhor chama a atenção para o fato de que havia uma pouquíssima diferença entre o sentido de fazer o mal
pelo ato de deixar de fazer o bem. Tiago 4 nos diz isso. Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso já está fazendo o quê? O mal. Você sai da porta da igreja aqui. O irmão está a pé, você sabe que ele mora longe. Você sabe que ele não está de carro. Mas você faz aquele... Vai embora. Só o fato de você deixar de ter feito o bem, você fez o mal, porque você não tirou aquele irmão daquela condição que ele estava. Você poderia levá-lo. Lembra quando eu falo de carona? Carona é completa, viu, irmão? Deixa no meio do caminho, não. Sabe que é dia de chuva, você vai largar você na esquina, ele vai molhar de qualquer jeito, irmão. Larga ele no portão. Estaciona assim, porta da casa dele. Vai que você larga ele na esquina, ele sai correndo e é atropelado. Culpa é sua. Tem gente que depois disso ficou com medo. Falou, pastor, ou eu não dou carona, ou eu levo ele dentro da casa dele. Mas você entende como Jesus estava lidando com aqueles homens, expondo que todo aquele sistema religioso, ritualístico, não estava servindo para nada, que não serviu para que eles tivessem misericórdia daquele homem. Jesus mostra que a interpretação deles era contra o espírito do mandamento, que existia para promover o bem. Se estamos reunidos aqui hoje, irmãos, e cantamos louvores ao Senhor, e desfrutamos da comunhão com o Senhor, e abrimos a Bíblia, que é a palavra do Senhor, e lemos a Bíblia, que é a palavra do Senhor, e trouxemos dízimos e ofertas no gasofilácio, que é do Senhor, é para o bem do povo do Senhor. Nós não podemos nos recusar de amar os nossos irmãos, seja domingo, seja o que for, irmão. Porque o Senhor quer que nós aprendamos o bem. Algo horrível ainda, irmãos, é saber que aqueles fariseus que estavam na sinagoga reconheciam plenamente que Jesus tinha poder para curar aquele homem. Mas isso não os sensibilizou. Eles sabiam que Jesus ia agir favoravelmente. O único interesse deles era ver se ele ia trabalhar ou não. Irmãos, isso coloca aqueles homens num estado degradável. O problema é que não coloca só eles, coloca a gente também. Porque a gente sabe que quando a gente lê o Evangelho, o Salvador tem poder para salvar. Não importa se o pastor prega bem ou mal. Eu falo que uma das garantias do pastor, leia o texto, irmão, leia bem o texto, porque o texto é a palavra de Deus. Explique, se esforce, estude, mas lembre que o poder está na palavra de Deus. Há poder, irmãos, para salvar um pecador com a simples leitura da palavra de Deus. Mas às vezes a gente não está preocupado com isso. Às vezes a gente se incomoda com o barulho de uma criança que está do lado. E às vezes tudo que o pai precisava era ouvir aquela mensagem do Evangelho e ter o coração aquecido pelo poder da palavra. Mas nós estamos ali igual esses homens ranzinzas. A gente sabe que o Salvador pode fazer e não faz. E não acredita nisso. Eu lembro que eu estava ouvindo uma vez o sermão do reverendo Jeremias Pereira. Eu gosto de Jeremias Pereira, é meio doido, mas eu gosto dele. Gosto bastante dele. Ele contava que ele estava na cidade e ele foi num culto. E ele levou 3 amigos dele com ele no culto, mas era uma igreja que não era a igreja dele, era uma igreja mais pentecostal, assim, sabe? Não, uma igreja do fogo, assim, né? E o Gerê foi lá no culto, né? E como bom presbiteriano que ele era, ele já entrou meio preconceituoso com o ambiente. E viram que era o pastor Jeremias e falou, senta aqui na frente, que você e os amigos sentaram ali e tal. Aí o pregador começou a pregar. E logo de início, o pregador falou, eu quero falar com você na hora que ele foi fazer a liturgia lá. Eu quero falar com você que não deu disso, você é um ladrão. O Jeremias se ofendeu, falou, ladrão? Não sou, e o Jeremias, não sou ladrão. E o pastor falava várias vezes, ladrão, 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 rouba o Senhor. Ele falou, não sou ladrão, não sou ladrão, não sou ladrão. E aqui o coração dele fechou. E ele já preocupado, meus amigos, eu trouxe aqui os 3. Passou um tempo, foi o sermão. Aí ele abriu lá, abre sua Bíblia, Salmo 23. E a pessoa abriu. Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha quem está atrás de você e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, irmãos, nós lemos hoje: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meia hora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele falou: esse homem não sai daí, o texto é rico, nós já sabemos que ele é o pastor e não falta nada. O que eu vim fazer? Trazer meus amigos aqui. E para terminar o sermão, na aplicação do sermão, ele falou assim: olha para o irmão que está do seu lado e disse: você é lindo. Você é lindo. Jeremias falou: os homens que estavam aqui era feio, eu ficava com medo de pecar, eu não falei nada. E acabou aquele culto, eu estava mais pecador do que eu entrei, bravo, irritado, nervoso. E quando ele olha para o lado, os 3 amigos deles em pranto, chorando, derramado. Acho que Jeremias disse que pensou assim: o culto foi ruim mesmo. O povo aqui vai falar: nunca mais. Diz que logo o primeiro chegou para ele, abraçou e falou: Jeremias, há quanto tempo eu não dou dízimo, oferta, eu tenho comprado as coisas novas. E naquele momento que o pastor falou: você é um ladrão, eu falei: eu sou mesmo um ladrão. A partir de hoje vou dar os meus dízimos, vou dar minhas ofertas para o Senhor. O outro veio e abraçou Jeremias: eu estou tão desgarrado de Deus, longe do Senhor. E o pastor falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu me sentia pastoreado por Deus. E o outro chegou quebrantado: Jeremias, eu estava me sentindo pior de todos os homens quando entrei nesse lugar. Mas o Senhor olhou para mim e disse: você é lindo, você é lindo. E o pastor Jeremias falou: irmão, naquele momento quem começou a chorar foi ele. E ele chorava, falava: Senhor, eu estava ali ao lado do ribeiro das águas. As águas do Senhor caíram aqui na minha direita, caiu na minha frente, caiu na minha esquerda, e eu estou seco. Espiritualidade morta. Salvador estava operando maravilhas. Mas aqueles homens estavam aqui: como é que a gente vai pegar ele? O evangelho sendo pregado e a gente preocupado: mas aquele ali, não, nem queria ir como membro da igreja. Enquanto eles estabeleciam regras rígidas que faziam com que as pessoas nunca se sentissem aceitas, afastando elas de Cristo Jesus através dos seus ritos e regras, Jesus simplesmente oferecia a graça e olhou para aquele homem da mão ressequida e falou: vem aqui para frente, vem cá. Chega para cá. Vem aqui no meio. E havia 2 alternativas ali para Jesus. Primeiro, ou ele se recusava a curar aquele homem e não quebrava a lei. Só para você ter uma ideia, irmãos, havia 39 regras rabínicas com respeito ao sábado que vinham colocado por sobre a lei de Moisés. Ou Jesus chama aquele homem e fala: você está doente, a mão está ressequida, eu tenho poder para te curar, mas é sábado, amanhã você me procura. E aquele homem voltava com o aplauso das pessoas, mas com o coração entristecido. Ou Jesus assumiria o risco de ser considerado um quebrador de regras e praticava o espírito da lei, calando a boca daqueles homens e calcado no amor e na misericórdia, curasse aquele homem. Meus irmãos, pode parecer uma história muito distante, pode parecer um conto, o que não é, é verdade revelada de Deus. Mas isso aqui nos implica. Eu e você, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos estar atentos às expressões de religiosidade vazia que nós temos. Às vezes a gente vem no culto, passa por cima dos irmãos, nem dá um oi para ele. Às vezes a gente chega aqui, a hora que você está no meio do culto, ele cantou a primeira música, entra o irmão ali meio correndo, esbaforido, em vez de você oferecer um lugar para ele, você olha para ele e faz assim. De hora. O irmão que levanta para tomar água, você fala: não viu o pastor falando no boletim? Mas você não perguntou se você está precisando de um remédio, se você está passando mal. Às vezes nós aqui hoje estamos como aqueles fariseus endurecidos. Uma espiritualidade autenticamente cristã, além do apreço pelo conhecimento das Escrituras,
tem um profundo amor pela prática das Escrituras, irmãos. Tiago, meu irmão do Salvador Jesus, diz que nós devemos nos tornar praticantes e não meramente ouvintes da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, o problema de uma espiritualidade vazia é que ela coloca os ritos acima do amor. Se por qualquer momento eu e você nos preocuparmos mais com a ordem do culto do que com os irmãos que estão ao nosso lado prestando culto ao Salvador, nós tornamos o nosso coração um pouco mais fariseu do que ele deveria ser. Por que, pastor, do que ele deveria ser? O fariseu tinha um bom zelo pela lei, tá, irmão? É que a gente só casca lenha nos fariseus. Mas eles eram zelosos pela lei. O problema é que o zelo pela lei os consumia e os afastava do espírito da lei. Como tem sido a sua espiritualidade? Você se preocuparia com a cura daquele irmão? Ou você falava, hoje não. O pastor mora aqui na frente. Vem segunda-feira falar com ele aqui. O que te impede? Amarrar suas pernas? Tem gente que fala assim. Segundo problema de uma espiritualidade vazia. É que uma espiritualidade vazia, além de se preocupar mais com o rito do que com o amor, ela minoriza a graça de Cristo Jesus. Ela minoriza a obra da graça, o agir, o poder do Salvador. Lá no versículo 3, Jesus diz para o homem, vem aqui para o meio. E curou aquele homem. Versículo 5 diz que olhou em volta, ficou indignado com aqueles homens, pediu para que o homem estendesse a mão e curou. De acordo com Tiago, capítulo 4, versículo 7, para fazer o mal, basta não fazer o bem. Nós temos algumas frases de impacto, de efeito, dito por líderes da sociedade. Se eu não me engano, foi Martin Luther King, que diz que o que lhe espantava não era necessariamente o crescimento do mal que se avolumava na sociedade, mas aqueles que sabiam fazer o bem que deixavam de fazê-lo. Se eu não me engano, é mais ou menos assim a ideia daquilo que Martin Luther King dizia. Jesus sabia muito bem que ele precisava curar aquele homem. Tanto que mesmo diante dos olhares dos seus críticos, ele não se intimidou. Vem aqui para o meio. Entra aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Perceba que a graça responsabiliza o homem também. Nós temos uma ideia de que a graça do Senhor que nos atrai faz com que a gente não tenha ação nenhuma. Mas eu estou paradão lá, Deus vai, me captura, vem, me salva, e Ele que vai viver a minha vida espiritual por mim. Não é assim não, meu irmão. Ele toca no seu coração anteriormente aquilo que você podia imaginar. Lembra do cego de Jericó? Ele tinha ouvido falar. Quando falaram que era o Salvador, o homem pôs em pé e começou a gritar. Ele não via, mas ele pôs em pé e gritava desesperado. A obra da graça nos responsabiliza. Você, da mão ressequida aí, levanta, vem aqui. Nós temos pouco costume de fazer apelos, né? Eu lembro até hoje do primeiro apelo que eu fiz. Primeiro apelo. Foi um dos últimos também. Mas nem se a pessoa quisesse a salvação naquela hora, eu não dei tempo para ela. Você que quer que eu ore para você, fique em pé e vem aqui na frente. Ninguém veio, vamos orar, irmãos. Não deu tempo. Não sei se ele fosse o flash para eu chegar ali na minha oração. Não dei tempo para o cara mexer no banco. Mas os apelos, eles são importantes. Não no sentido de hoje, de tentar promover um tipo de catarse. Mas você vê nas Escrituras Jesus fazendo apelos, responsabilizando as pessoas pelo recebimento da graça. Se Jesus estava dentro da sinagoga, o homem da mão ressequida estava onde? Dentro da mesma sinagoga. Se todos os fariseus que estavam ali sabiam que Jesus tinha poder para curar, aquele homem da mão ressequida também sabia que Jesus tinha poder para curar. Se todos que estavam ali, ó, vamos ver o que esse homem vai fazer. Se ele curar, hoje é sábado. Aquele homem também estava ali e sabia que era um sábado. Mas Jesus olhou para ele e falou, levanta, vem aqui para o meio. E o homem foi.
A obra da graça do Senhor sempre nos responsabiliza, irmãos. Não imagine você que você não vai ter que tomar uma postura no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, na sua escola. A gente vai ter que se levantar no meio dessa sociedade pagã. Essa semana aí eu vi que tem uma cantora que está sendo massacrada porque ela disse que não ia no casamento de homossexuais. É pecado, irmãos. Não é mais nem menos pecado do que adultério, do que roubo, do que mentira, do que fraude. Mas assim como nós não compactuamos com nenhuma dessas coisas, nós também não precisamos compactuar com as outras. Mas a sociedade está olhando. Vocês vão levantar? E aí? Jesus falou, vem aqui. Interessante que Jesus já tinha operado 7 curas de sábado. Exatamente para provar que a graça estava acima dos ritos religiosos. Por 7 vezes, Jesus já havia curado pessoas no sábado. E aquilo, todo mundo sabia. Só que aquilo que era para ser motivo de louvor e gratidão, adoração, quebrantamento, tornou-se uma exposição da perversidade do coração religioso daqueles homens que estavam ali endurecidos. A dureza do coração daqueles religiosos era tamanha diante da obra da graça de Deus, que Jesus ficou indignado. Olha o versículo 5. Então, Jesus olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, diz para o vai, estende a mão. É claro que ele não falou com esse desdém, tá, irmãos? Estende a mão. O homem estendeu a mão e foi restaurado. Às vezes nós estamos muito mais preocupados com os ritos, com a espiritualidade, do que em observar a graça. Estamos num culto, entra um bêbado, maltrapilho, fétido. Você faz um apelo, ele vai lá para frente, tem gente que fala, está vendo? Está bêbado, né? Só veio para atrapalhar o culto. Como é que a pessoa vai converter bêbado? Ah, irmão, você acha que o Espírito Santo tem problema com álcool? Nós estamos falando do Espírito Santo. Ele converte onde quer, do jeito que quer, da forma que quer. Às vezes a gente passa numa praça pública, vê o evangelismo público. Aqui em Maringá tem pouco disso, né? Eu lembro que em Londrina tinha bastante. Passávamos nas praças ali, principalmente no calçadão. Uma vez passei, tinha um jovem pregando. Meu coraçãozinho piludo. Ele vai ficar aqui pregando aqui, no meio da praça pública. Aí o Senhor falou, então, né, você está fazendo teologia dentro do seminário e não está aqui, pregando na praça pública, né? Deus trata comigo de umas maneiras meio duras, irmãos. Mas ele sabe, né? Quanto mais duro o coração, mais dura a paulada precisa dar para ver se quebra. E naquele momento eu comecei a interceder por aquele rapaz. E comecei a ver, irmãos, quantas pessoas que passavam e riam dele. E ele chacoalhava sua Bíblia. E falava do amor de Cristo. E eu falava, Senhor, acho que eu não dou conta de fazer isso. O problema não é dar conta de fazer isso. O problema é que meu coração estava cheio de críticas. E o Senhor falou, não, intercede por ele aí. E eu passei a interceder. O problema é que a dureza do coração daqueles homens fizeram com que eles invalidassem o ato da graça do Senhor. A palavra dureza aqui demonstra a situação do coração daqueles homens. E a ideia de dureza é diferente de firmeza. Quando nós falamos, por exemplo, de firmeza, nós estamos fazendo uma denotação de um propósito inabalável. Firme na fé, ainda que eu tenha perdas. Firme na fé, ainda que tenha dores. Ainda que eu seja perseguido. A ideia de firmeza é aquilo que João coloca no Apocalipse. Ao vencedor. Aquele que perseverar até o fim, aquele que se mantiver inabalável no propósito da verdade, é diferente de dureza. O termo original usado aqui para dureza significa que o coração endurecido dos fariseus não estava endurecido porque era insensível, porque não podia ser tocado, porque não podia ser quebrantado, mas estava insensível porque não queria ser tocado.
A dureza do coração deles aqui mostrava que eles não estavam dispostos a abrir mão dos seus conceitos religiosos humanos em favor do evangelho da graça de Cristo. Que situação deplorável. Pode acontecer com a gente. Vem o pastor domingo após domingo, os professores de escola dominical, sala de criança, jovem, adulto, muda um, vem outro, vem pastor de fora, missionário, e prega o evangelho, e fala das mudanças que precisam ocorrer por causa do evangelho, e às vezes a gente entende, não é que nós não somos sensíveis àquilo, nós ouvimos aquilo, e a gente fala, esse negócio é verdade, mas eu não vou fazer. Essa é a ideia de dureza do coração deles. Sabiam que Jesus era o Messias, tinha poder para curar no sábado, ia curar aquele homem, que aquele lugar era um ótimo lugar para fazer isso, que daria um bom testemunho, mas não estavam dispostos a abrir mão das suas rígidas regras. Eles estavam indispostos para com Cristo. Levantaram uma barreira de inveja, incredulidade, para não se sentirem tocados por Jesus. Às vezes acontece isso. Você está ouvindo um sermão de perdão, você fala, o pastor está pregando perdão porque não sabe o que a outra pessoa fez comigo. Não vou perdoar. Ela falou coisas horríveis de mim. É porque ela te conhece pouco. Ela teria coisas muito piores para falar de você. Se ela te conhecesse como o Salvador te conhece. Muito piores. E você foi aceito pela graça dele. Havia um processo perverso agindo no coração deles, a ponto deles intentarem a morte de Jesus. Hoje os crentes são mais modernos, eles não intentam a morte de Jesus, mas eles querem que o pregador pare de pregar. Falam sobre o meu pecado, o pregador é ruim. O pregador é ruim mesmo, irmão. A mensagem é boa, ela continua sendo boa, ela não depende do pregador. Por isso Jesus se indignou ver a atitude daqueles fariseus. Eles estavam contrários à graça de Cristo. Pior que isso, eles consideravam que os seus ritos vazios eram mais valiosos do que a própria graça do Redentor. Eles queriam que aquele homem continuasse com a mão ressequida, porque era sábado, e não era dia de fazer o bem. Olha o que Mateus narra acerca desse mesmo texto, do Evangelho de Mateus, capítulo 12, se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir. Se não, até se puder pôr para mim, 12, de 10 a 12. Olha o que diz em Mateus. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado essa cair na cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Aqueles homens consideravam que a situação daquele homem era menos importante do que os seus pertences. Por que Jesus em Mateus ele trata desse aspecto? Qual de vocês, se for perder dinheiro no sábado? Ele fala, não. Qual de vocês, se o ladrão bater na tua porta no sábado, você fala assim, não pode, então não vou chamar a polícia não, porque é sábado, não é dia de polícia trabalhar. Então o senhor entra aqui, pega as coisas, também não vou ajudar a carregar. Você carrega sozinho. Esses dias eu vi que aqui em Maringá o povo roubou e fugiu a cavalo, irmãos. Verdade, fugiu a cavalo com a televisão do outro lá debaixo do braço. E uma câmera pegou os cavalos passando. Eu acho que esses vão ser facilmente identificáveis. Qual de vocês faria isso? Qual de vocês que tem algo muito problema no seu carro, que dentro do domingo, estou usando domingo que é o dia que nós temos aqui, você fala, não, não vou arrumar não, deixa aí. Jesus está dizendo, vocês estão dispostos a quebrar a lei, para cuidar dos seus bens, mas não estão dispostos a amar, que é o espírito da lei. Quantos não se encontram assim hoje? Cercam-se de regras rígidas, de pensamentos humanos, de padrões que são contrários à simplicidade do Evangelho de Cristo, que salva pecadores pela graça mediante a fé, como nós lemos aqui. Uma vez eu tive um embate com um irmão muito querido, não é aqui, em outro lugar, até não é nem na nossa igreja, eu estava dando um curso lá, e esse irmão perguntou
pastor, mas esse negócio de o evangelho salvar pela graça, então aqui, quer dizer que a pessoa vai lá, fala assim, eu aceito Jesus, está tudo certo? Eu falei, é isso mesmo, o senhor acertou na mosca. Mas não pode. Ela falou mal do outro, ela fez isso, ela fez aquilo, aquele outro, aí fala assim, agora aceitei Jesus, está tudo certo? Eu falei, é isso mesmo, está tudo certo. Naquele ato em que o Espírito toca no seu coração, ela é feita uma nova criatura. E o Evangelho nos diz que as coisas antigas ficaram para onde? Para trás, eis que tudo se fez novo. Eu falei, mas eu não aceito isso. Eu falei, então, mas você não está aceitando o Evangelho. Não é que você não aceita a minha opinião. Essa é a opinião do Salvador. Porque naquele momento em que a pessoa se encontra com Cristo e o recebe como Salvador, os seus pecados estão totalmente pagos pelo sacrifício da cruz do Calvário. É claro, irmão, que a gente sabe que estão pagos desde toda a eternidade. Tá? Só tempo e espaço aqui para a gente. Tem gente assim hoje, no meio da igreja. E é o Evangelho só, e não precisa de mais nada. É o Evangelho e só o Evangelho. A mensagem pode ser pregada, pode ser lida. O Espírito convence, a graça atrai. É só isso, maravilhosamente só isso. Vem aqui para o meio. Estende a mão. Foi curado. Aqueles homens estavam invalidando a obra da graça. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que eu e você também não minorizemos a maravilhosa graça de Cristo Jesus. A simples graça que nos é estendida é muito maior do que qualquer rito ou sacrifício que a gente possa oferecer. A graça do Salvador atingindo nosso coração vale mais do que todo o dízimo que você puder depositar no gasofilácio durante toda a sua vida, se você for o homem mais rico de toda a face da terra, e se você resolver doar toda a sua riqueza, porque a graça dele é impagável. Não está à venda. A vida de alguém que se converte custou o preço da cruz do Calvário. A cruz nos mostra duas verdades muito importantes. Primeiro é quanto a gente é pecador, sujo, imundo. Quanto a gente não vale nada. Espera aí, pastor. Sim. O salário nosso é a morte. A gente tinha que ser morrido. A gente tinha que ser morrido, é duro, lembra? Ai, Senhor. Inclusive os assassinos da gramática mereciam essa penalidade dura. A cruz mostra que o nosso estado diante de Deus é um estado de miséria absoluta, de condenação e morte. Mas a mesma cruz mostra a intensidade do amor desse Deus, que enviou o seu único Filho, Deus de Deus, o Verbo encarnado, para tomar sobre si no madeiro as nossas penalidades, as nossas culpas, para sofrer o castigo que nos traz a paz, que nos reconcilia. A mesma cruz que mostra a nossa sujeira, mostra o quanto Deus nos ama, ainda que sujos. Porque o sangue do Salvador nos torna mais alvos do que a neve. Por fim, irmãos, para a gente acabar. O problema de uma espiritualidade vazia é que essa espiritualidade vazia é sempre inimiga da mensagem do Evangelho. Veja só a ação graciosa de Jesus. Havia um homem necessitado no meio daquele seco de religiosidade. Um homem que voltaria para casa, tão necessitado quanto ele tinha entrado ali. Ele estava ali de costume. Versículo 1 diz que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Estava ali no meio. Ele iria voltar para casa exatamente conforme ele entrou ali. Ninguém ia mexer com ele, ninguém ia falar com ele. Eles iam cumprir ali uns ritos, iam cantar, orar, e tudo certo. Lembro-me de uma vez que me contaram um testemunho. Já viu testemunho? Testemunho é aquele tipo de testemunho que o crente dá, mas que seria melhor que ele não tivesse dado, ficasse quieto. O pastor me contou que uma vez estava tendo um culto na igreja e entrou um bêbado. Falei do bêbado aqui, mas agora isso é verdade, tá? Entrou um bêbado na igreja, sentou no último banco. Ficou lá.
Ele não dizia amém, era um bêbado presbiteriano. Ele não dizia amém, não dava glória a Deus, ficava quieto. Tem uns bêbados mais pentecostais que o pastor fala, boa noite. Ele, amém, glória a Deus. Ele era um bêbado mais reformado. Sentou ali, estava quieto. Mas ele cheirava mal. Uma irmã da SAF, então você já sabe que nós estamos falando da nossa casa, não aqui, mas do nosso contexto presbiteriano. Chegou para o diácono e falou, o cara está fedindo aqui no culto. Fica quieto. Juntaram 3 diáconos. Chegaram do lado daquele homem e falaram, a gente queria pedir para você se retirar. Pô, mas eu vim aqui assistir o culto. Falei, mas aqui não é lugar para você assistir culto. Ô, Bia, vai assistir culto aonde, mano? Você agora não pode ir na igreja para assistir culto? Você vai dar o seu celular para ele fazer o QR Code, assiste aqui fora, aqui na internet? Você não vai fazer. Até porque não é para isso. Não existe culto online. Online você acompanha. Culto é coletivo. É ajuntamento do povo santo de Deus. Online, aquele irmão, aquela irmã que não pode vir, ouve a mensagem, mas com o intuito de que ele venha para cá. Cultuar. Aqui é culto. Lá ele está assistindo. Os diáconos falam, você tem que sair. Vou sair não. Sai, não sai, sai, não sai. Cataram o homem, pluf, jogar para fora. Tinha uma escada para catar pluf de para baixo. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Que tipo de testemunho do Evangelho a gente está dando? Se a nossa asepsia, se a nossa limpeza, cheirinho bom, é uma delícia quando você chega aqui na igreja e não tem muita gente, não é porque tem o cheiro dos outros, mas você sente aquele cheirinho da madeira, dos bancos. Depois você vai ver os irmãos perfumam mais o ambiente com a sua presença. Essas pessoas se tornaram inimigas do Evangelho, colocaram ele para fora. Aquele homem voltou pior do que ele chegou. Porque ele chegou bêbado numa igreja, ele voltou embora machucado, sem o Evangelho, expulso daquela igreja. Aquele homem estava com a mão ressequida ali, Jesus só curou. Vem aqui para o meio, estende a mão. Ele estendeu a mão e ela foi curada. Simples assim. Tal qual é o Evangelho, simples assim. Abre as Escrituras, lê as Escrituras, explica as Escrituras, aplica as Escrituras. O Evangelho do Senhor está solto e Ele é poderoso para salvar pecadores, como salvou a mim e como salvou você. No entanto, a cura daquele homem custou a vida do próprio Jesus, porque eles se indignaram com Jesus. Como é que Jesus fala um negócio desse? Como é que pode isso? Isso novamente aponta para o poder do Evangelho, porque a salvação da nossa alma também custou a vida de Jesus. Para que eu e você entrássemos no céu, Ele visitou o inferno, o Hades. Hoje eu acho que a sala dos jovens estudaram sobre eles estudaram sobre o credo apostólico, né? Uma das declarações do credo: crê em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nosso Senhor, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. E aí várias versões. Católica desceu à mansão dos mortos, mais reformada desceu ao Hades, numa aplicação mais atualizada, desceu ao inferno. Mas ressurgiu, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde agora, irmão, só vem para julgar os vivos e os mortos. Ele experimentou a morte nossa, para que pudéssemos participar da vida dele. Logo depois de Jesus ter curado o homem, os fariseus decidiram matá-lo. E por isso associaram-se a um grupo de insatisfeitos também com o Evangelho, que eram os herodianos. Aqui é interessante porque no versículo 6 diz assim: os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Quem eram esses herodianos? Os herodianos faziam parte de um grupo político não religioso que apoiava a dinastia de Herodes. Eles apoiavam que todo mundo tinha que se aliançar com Roma. Ao colocarem-se com os herodianos, os fariseus estavam negando algo que eles criam, porque os fariseus queriam um governo judaico e os herodianos queriam um governo de Herodes. Mas contra Jesus eles
se juntar. Nós precisamos matar esse homem. Esse homem é mais perigoso que as nossas guerras. Não é assim que a gente vê o mundo lá fora hoje, irmãos? Não é assim que a gente está vendo? Comunistas unidos com o islâmico, não tem nada a ver, contra o evangelho. Feminista unido com o movimento LGBT, tudo quantas letras que você quiser colocar aí, não tem nada a ver, porque um contraria o outro, mas contra o evangelho. Progressistas unidos com movimentos evangélicos, é meio tenso falar isso, mas também tem, porque o evangelho não tem nada a ver com o progressismo, mas eles se unem contra o evangelho de Cristo Jesus. Vale qualquer tipo de aliança contra o verdadeiro evangelho, porque o evangelho expõe os nossos pecados, o evangelho expõe que nós, por nós mesmos, pelos nossos ritos, por frequentarmos culto, por darmos dízimos ou fazermos qualquer outra coisa, não conseguimos ser salvos pela nossa força. O evangelho nos expõe, e é porque ele nos expõe que ele nos salva, porque ele se torna a boa notícia quando a gente entendeu amar. Estamos mortos em delitos e pecados, mas o Salvador Jesus nos dá vida de graça. Mas para que eu receba a vida de graça, eu preciso entender que eu sou ruim mesmo. Jesus realizou uma boa obra pela graça, mas os fariseus o acusaram de quebrar a lei, a ponto de desejar matar. Ironicamente, os fariseus fizeram vista grossa para a união que eles tinham com os ímpios e pagãos herodianos. Nós precisamos ter cuidado também, irmãos, para que nós também não nos tornemos inimigos da mensagem do evangelho, diluindo o evangelho no meio das nossas percepções sociais. Pastor, esse sermão que o senhor fez aqui hoje não é bom. Fala para o Leno tirá-la da internet, porque ele é meio ofensivo. Ele fala que a gente é pecador, ele fala que a gente não vale nada. Ele diz que às vezes a gente se torna inimigo. Pastor, esse sermão não vai salvar. O sermão em si não, mas a verdade do evangelho tem poder para isso. Às vezes a gente quer diluir o evangelho. Vamos falar um negócio para você. Quando você tenta diluir o evangelho, sabe o que você está dizendo? Quando você fala assim, não pode pregar desse jeito, vamos fazer diferente. Vamos pôr umas luzes aqui, pendurar. Não é que eu sou contra a luz, não é nada disso, irmãos. Mas o meu problema é quando aquilo é a ferramenta pela qual você quer chamar. Vamos pôr o pessoal do teatro aqui dançando, levantando a mão, fazendo aqueles negócios todos. Também não sou contra isso, desde que seja no seu devido lugar e não no devido ambiente de culto. Vamos pintar a igreja de preto, de vermelho, de qualquer vermelho é tenso, né? Mas preto, vermelho não, eu sou contra, vermelho eu sou contra, pensando bem. Mas vamos pintar ela de preto, O problema não é a cor da igreja. O problema é quando nós tentamos usar qualquer tipo de artifício, imaginando que o evangelho puro e simples não vai conseguir salvar. Você entende qual é o problema do negócio? O problema do negócio não é eu colocar um skate, uma prancha de surf aqui no púlpito. O problema é quando eu acredito que se alguém vier aqui, e aqui for de madeira ou qualquer outra coisa, isso não vai fazer com que ele entenda o evangelho. Ah, irmão, o evangelho e qualquer outra coisa é a negação do evangelho. Qualquer outra coisa. Seja a cor da parede, seja a roupa, o terno, a gravata, o cabelo, a pena, qualquer coisa. A gente precisa tomar cuidado para ver se a gente também não invalida o evangelho. Se a gente não invalida a percepção da graça do Salvador. E se às vezes a gente não acaba se tornando inimigo da cruz de Cristo, achando que Jesus não é suficiente para salvar. Nesse encontro que nós vimos aqui, irmãos, esse encontro fortuito de Jesus, ou melhor, pode parecer que foi fortuito, mas não foi fortuito. O encontro de Jesus com aquele homem da mão ressequida no sábado. Jesus mostra como a gente deve lidar com a nossa espiritualidade, quanto aquela espiritualidade é vazia. 3 aplicações práticas rápidas para a gente terminar aqui. Primeiro, a gente deve viver uma teologia prática, irmãos. Eu não sei qual a sua percepção teológica, eu não sei o quanto você lê a Bíblia, eu não sei como tem sido as suas devocionais, eu não sei se você lê todo dia, 3 vezes por dia, 4, 5 vezes por dia, não sei se você estuda, se você lê comentários, eu não sei. O que eu quero dizer é que se tudo isso não te levar a amar mais a Jesus, a amar mais a igreja de Cristo e a servir melhor no mundo, você está perdendo seu tempo. Nós devemos viver uma teologia prática. Aqueles homens viviam uma teologia separatista, que separava as pessoas da graça. O amor é muito maior do que os ritos e o reconhecimento vazio. E eu falo, irmão, porque a gente tem, aqui, por exemplo, como reformado, a gente tem pouco rito. Pouco. Talvez a gente vê o dízimo e a oferta todo domingo. Eu vou dizer um negócio para você, irmão. Se você não amar uma pessoa e você traz seu dízimo aqui, guarda o dízimo com você está perdendo dinheiro.
A gente vai usar seu dinheiro para o bem, mas isso não vai fazer bem para você. Você está me entendendo? Não pode valer nada. Você perdeu o dinheiro. Porque o Senhor não está preocupado com rito, coração. Segundo, nós devemos nos maravilhar mais com a graça de Cristo, irmão. A gente precisa se maravilhar com o poder do Evangelho. A ação milagrosa do Salvador deve sempre nos impressionar. O fato de saber que Jesus salva pecadores deve sempre nos espantar, deve sempre nos deixar com os olhos atentos, brilhantes, sempre com um aleluia engatilhado na ponta da língua ao Salvador, porque Ele é Salvador. Isso deve mexer com o nosso coração. Seja na restauração de uma mão ressequida, na volta da vista ao cego, um homem que estava torto e endireitado, na ressurreição dos mortos, como no filho da viúva de Naim, na salvação de um pecador bêbado, sujo, fétido, na transformação da vida de uma prostituta que está na rua, vendendo seu corpo e agora vai para o céu de graça. Vendia seu corpo por miséria para ser esmagada e humilhada, e foi comprada de graça pela graça para reinar com Cristo. Isso tem que nos maravilhar. Isso precisa nos levar com a boca no chão, glorificando a Deus. A graça deve fazer os nossos olhos brilhantes, com um santo espanto de temor diante de Deus. Terceiro, nós devemos amar e nos mover pelo Evangelho. Creia no Evangelho, irmão? De que lado nós estamos na história? Nós estamos dispostos a dar a vida pelo Evangelho ou dispostos a fazer qualquer tipo de acordo e conchavo que afaste pessoas do Evangelho? A gente está disposto a crer que a pregação pura e simples do Evangelho salva pecadores, ou a gente vai encher a igreja de pantomima, invalidando a obra da cruz de Cristo, dizendo assim, não, é Jesus e mais o meu conhecimento, é Jesus e mais isso. É só Jesus. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é o amor dEle que leva pecadores ao céu. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a viver uma espiritualidade vívida, irmãos. Eu não sei se você se identificou em algum momento aqui. Não é comigo. Quero que você saiba que em alguns momentos eu me identifiquei aqui. Que o Senhor nos conduza ao arrependimento. Que a nossa espiritualidade extrapole a religiosidade, divino culto, de cantar. Que as nossas canções de amor a Deus se tornem práticas, servindo aqueles a quem Deus amou. Que as nossas vindas ao gasofilácio não nos afaste de doar e abençoar naquele que precisa e está do nosso lado. Que o nosso conhecimento das Escrituras encha muito mais do que a nossa mente, mais o nosso coração, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. É fato que a gente não gosta de ouvir sermões duros. Eu também não gosto de pregá-los, porque eles também me responsabilizam, tal qual responsabiliza você que ouve. Mas eu quero dizer para você que se você nunca ouviu algum tipo de exortação dura de Jesus, é possível que você ainda nunca tenha ouvido Ele falar com você. O Senhor quer, irmãos, que nós demonstremos uma espiritualidade prática, vívida, transformadora. Talvez você tenha entrado aqui com aquele sentimento, bom, vamos lá, mais um culto, tudo certo, vamos cantar, vamos levantar a mão. E vai sair daqui e vai estar tudo certo. É isso que o Senhor quer de mim. Eu não preciso amar, não preciso me mover, não preciso fazer nada.
o Senhor nos chama para mais. E esse mais não é ritualístico. Esse mais é para a gente viver de acordo com o Evangelho. Se você, porventura, sentiu que em algum momento essa mensagem falou contigo, ore ao Senhor, pedindo: Senhor, me ajuda, me renova. Fala do Senhor das suas inadequações. E diga para Ele que você reconhece que não é a sua capacidade de se adequar, mas é a graça dEle sobre você. Talvez você esteja aqui cansado, quebrado. Talvez você sinta-se aqui ressequido, tal qual a mão daquele homem. Salvador está aqui para nos mudar e nos moldar.